Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês em mais uma aula de História. Beleza pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um importante instrumento, forma de resistência à escravidão imposta aqui às populações africanas vindo aí do continente africano. Beleza pessoal? Que é justamente os quilombos. A gente vai entender o que é um quilombo, né? Qual o principal quilombo que existiu aí no território brasileiro, os principais líderes do quilombo, né, o que aconteceu, qual o desfecho aí de toda essa trajetória do quilombo e o que representou a morte de alguns líderes aí desses quilombos, né, dessas importantes formas de resistência. Beleza, pessoal? Prosseguindo, vamos dar continuidade para a gente entender um pouquinho. Olha só, a gente tem a imagem, né, uma representação de um quilombo hoje. Até hoje, até os dias de hoje, nós podemos observar que os quilombos eles são formas de resistência também, justamente à cultura do povo africano, dos descendentes africanos, dos povos aqui que sofreram com a escravidão no Brasil, ou seja, é a forma de preservação da cultura negra no Brasil, vamos dizer assim. Então, o quilombo hoje ainda representa essa forma de resistência da cultura, preservando as culturas e tradições desse povo, né? Como a gente já observou isso em outras aulas, são comunidades tradicionais, inclusive defendidas por lei. Beleza, pessoal? Mas a gente tem que entender o que foi o quilombo na época da escravidão no Brasil, na época do período colonial, né? Como a gente observou ali. Os quilombos eram comunidades, existiam grupos, comunidades que se formavam ali em locais de difícil acesso, para evitar que bandeirantes, né, portugueses, fazendeiros e outros grupos fossem lá e resgatassem, capturassem essas pessoas e levassem novamente para a escravidão. Então, muitos escravos que fugiam das fazendas, né, produção de açúcar e tudo mais, eles se deslocavam para áreas, formavam pequenas comunidades chamadas mocambos. E a união desses mocambos dava origem justamente aos quilombos, que era um importante foco de resistência. Eram vilas, ali eles procuravam plantar, desenvolver a sua agricultura, o seu modo de vida, de uma forma assim. Era formado só por pessoas ex-escravos, fugidos, aquela coisa toda? Não. Era formado também por escravos que dali tinham fugido, né, das fazendas tinham fugido, mas também era formado por escravos alforriados, ex-escravos alforriados, eram formados também por populações de baixa renda, os menos desfavorecidos naquele momento, as pessoas mais pobres ali das regiões ali de exploração, da região próximas ali, certo? Eram formados por índios também conviviam ali naquela região, certo? E aí a gente começa a observar o que eram os quilombos, né? Beleza, pessoal? Nesse texto aqui a gente começa a dar também uma ideia, uma noção aí do que seria o quilombo. Quilombos eram comunidades formadas por escravos fugidos das fazendas. Esses lugares se transformaram em centros de resistência dos escravos negros que escapavam do trabalho forçado no Brasil. Então, basicamente, isso aí é a ideia de um quilombo. Só lembrando que o quilombo não era formado apenas por escravos fugidos, mas também por indígenas, por pessoas pobres ali, camponeses pobres ali também, pessoas que não tinham terra para trabalhar e se estabeleciam nesses quilombos também, e inclusive escravos alforriados também ali contribuir para a formação dessas comunidades. Ok, pessoal? Vamos lá, prosseguindo, para a gente entender um pouquinho. E aí nós temos o mais famoso, mais, digamos assim, comentado, falado, importante quilombo aí do nosso território, do território brasileiro, que é justamente o quilombo dos Palmares, aqui na região de Pernambuco, na antiga região de Pernambuco, mas hoje mais especificamente ali em Alagoas, né? Era pertencente a Pernambuco, a capitania de Pernambuco, porque Alagoas também fazia parte de Pernambuco. Então, nós temos aí um importante quilombo nesse momento, no período do Brasil colonial, né? Observe aqui, nós temos aqui um mapa de Pernambuco e parte de Alagoas, onde estava localizado aí o quilombo dos Palmares. O quilombo dos Palmares surgiu no final do século XVI, localizado na Serra da Barriga, na então capitania de Pernambuco, região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, no estado brasileiro de Alagoas. Então essa é a localização aí desse importante quilombo, foi o quilombo mais famoso, aí durou anos e chegou a reunir milhares de pessoas, 20 mil pessoas,
sofreu várias e várias tentativas de invasão, promovidas pelos portugueses, por fazendeiros, pela própria capitania de Pernambuco, né, pelo governador de Pernambuco, para tentar conquistar, abafar e destruir o Quilombo dos Palmares. E várias expedições que foram colocadas ali para tentar combater o Quilombo dos Palmares, elas foram vencidas pelos quilombolas, os habitantes ali da região do Quilombo dos Palmares. Beleza, pessoal? Prosseguindo, vamos aí entender um pouquinho sobre essa história. Alguns líderes. Próximo slide, né? Nós temos aí um dos líderes, né, a imagem atribuída, né, que vai relacionar um dos líderes do Quilombo dos Palmares. Tem-se a ideia que foi um dos primeiros líderes do Quilombo dos Palmares, que foi justamente esse rapaz aí, o Gangazumba. Né? Gangazumba foi o primeiro grande chefe conhecido do Quilombo dos Palmares. Era tio de Zumbi e celebrou-se por ter assinado um tratado de paz com o governo de Pernambuco. Prometia entregar os escravos que dali em diante fugissem e fossem para Palmares. Em novembro, o Gangazumba foi a Recife assinar o acordo. O que vai acontecer, pessoal? Ele era um importante líder ali, tinha inclusive um outro líder que vai ser bastante importante, bastante comentado e falado tempos depois, que vai ser Zumbi dos Palmares. Gangazumba, ele vai receber uma proposta, ele vai ter, entre aqueles conflitos que a gente falou com vocês, que a gente citou, que as tentativas de dominar, de destruir o Quilombo dos Palmares, a família, membros da família de Gangazumba vai ser feito de reféns. Gangazumba tinha algumas esposas, né? E uma esposa, algumas esposas dele foi capturada, 2 filhos dele também foi capturado, ele também foi ferido em um confronto, um dos filhos dele morreu em confronto e membros dessa família dele foram capturados. E aí foi feito propostas, né, de rendição, eles iam dar terras em outra localidade, eles iam fazer com que eles recebessem um auxílio, uma quantidade de terras em algum local, mas que aceitasse uma rendição, ou seja, aceitasse acabar com o Quilombo dos Palmares. Gangazumba diz, né, porque existe muito mito, muita história aí em relação, por falta de alguns documentos que existem aí em relação justamente à história de Quilombo dos Palmares. O que vai acontecer? Gangazumba vai aceitar os termos dessa condição, certo? Embora que depois diz que ele se arrependeu, mas ele vai aceitar os termos da rendição, que seria o seguinte: todos os nascidos no Quilombo dos Palmares iam ganhar a liberdade, inclusive ele, né? Iriam ganhar a liberdade, iam se tornar escravos libertos. Porém, os fugitivos que estavam ali no Quilombo dos Palmares, ou os fugitivos que chegassem ali depois desse acordo no Quilombo dos Palmares, eles seriam feitos prisioneiros novamente e retornariam aos seus antigos senhores. Era essa a ideia. Gangazumba vai aceitar esse acordo. Porém, o sobrinho dele, Zumbi, não vai aceitar isso aí. Vai contra essa regra, contra essa ideia. Curiosamente, Gangazumba vai ser assassinado de uma forma misteriosa. Uns dizem que ele foi envenenado e assim por diante, aquela coisa toda. Uma série de situações aí envolvendo a morte de Gangazumba. Porém, ele vai ser assassinado, né? E o domínio, o controle do Quilombo dos Palmares vai passar para a mão de Zumbi, que vai continuar lutando aí em defesa do Quilombo. Beleza, pessoal? O que a gente vai ver agora no próximo slide. Deu para a gente pegar a ideia de Gangazumba, foi esse líder que recebeu essa proposta, né? Aceita essa proposta e acredita-se que ele tenha aceitado essa proposta porque a sua família estava como refém, né? E é assassinado aí tempos depois. Prosseguindo, vamos lá. E aí nós temos aí uma imagem, né, representando justamente Zumbi dos Palmares, né? É uma figura representada, está aí entre os nomes, os maiores nomes aí, os heróis da nação brasileira, né? Zumbi foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, assumiu a liderança do Quilombo em 1678 e resistiu durante quase 20 anos contra as investidas dos portugueses, né? Então o que acontece? Logo após isso aí, ele vai assumir o comando do Quilombo, vai resistir aí às investidas dos portugueses. Os portugueses vão tentar invadir novamente o Quilombo, ele não vai aceitar, vai brigar, vai lutar bravamente, né? Porém, o que vai acontecer? Um dos companheiros ali dele, um dos guerreiros que estava junto com ele, mediante a tortura, vai entregar a localização do Quilombo. Palmares, ela foi atacada, né? Domingos Jorge Velho, que vai ser justamente o
o bandeirante que vai ser contratado, que vai ser feito acordos com ele para ele ficar com parte da população conquistada em Zumbi, que vai receber a quantidade também em dinheiro e ouro também, aquela coisa toda, ele vai atacar o Quilombo dos Palmares. Porém, o Zumbi consegue fugir e consegue se manter em um esconderijo, né? Que tempos depois vai ser delatado, ou seja, vai ser entregue por um de seus comandantes, por um de seus guerreiros ali, que era próximo a ele, e vai ser capturado. Capturado, ele vai ser morto, tirado-lhe a cabeça e levado para o Recife, né, para que servisse ali de exemplo para todo e qualquer, né, porque naquele período, é como eu já disse em outras aulas, né, não bastava só matar, tinha que matar e matar com crueldade para que servisse de exemplo para que nenhuma outra forma de resistência, nenhuma outra forma de rebelião se levantasse ali naquele momento. Então é o que vai acontecer justamente com a questão de Zumbi. Zumbi foi morto no dia 20 de novembro de 1695. Grave essa data, que essa data é bastante importante, que nessa data, 20 de novembro, que daqui uns dias nós iremos estar comemorando, já justamente o Dia da Consciência Negra, certo? No dia 20 de novembro será comemorado aí, é comemorada uma data marcada para comemorar o Dia da Consciência Negra, beleza? Depois que um de seus companheiros, chamado Antônio Soares, revelou sob tortura no local de esconderijo de Zumbi. Um bandeirante chamado André Furtado, de Mendonça, organizou uma emboscada que localizou Zumbi. Após ser morto, sua cabeça foi decepada e exposta em Recife, como aquela forma que eu falei para vocês, de tentar impedir qualquer tipo de levante, ou como se fosse um troféu também ali, pela ação de conquistar ali o Quilombo dos Palmares, o quilombo mais famoso da história brasileira. Beleza, pessoal? Prosseguindo, olha só como foi o desfecho aí, o desfecho de Zumbi, a gente já observou, né? O desfecho do Gangazumba a gente já observou também, que foram os principais líderes, e o desfecho aí, justamente do Quilombo dos Palmares, né? A expedição que colocou fim ao Quilombo foi do bandeirante Domingos Jorge Velho, contratado para destruir Palmares. O bandeirante recebeu o direito de poder ficar com parte dos negros capturados e com algumas terras da região da Serra da Barriga. Justamente, como eu falei para vocês, o que foi o Quilombo dos Palmares? Foi, vamos dizer assim, uma confederação, uma união de vários quilombos que tinham. E o Serra da Barriga era justamente esse, o Mocambo do Macaco, ali nessa região da Serra da Barriga, o Mocambo do Macaco era justamente o quilombo mais importante que fazia, né, esse mocambo mais importante, que fazia parte de Gangazumba e depois Zumbi, que liderava os outros mocambos, né? Que a união desses mocambos, né, a confederação, a união desses mocambos vai formar justamente o Quilombo dos Palmares. Era uma extensão territorial muito grande e tinha vários e vários membros ali nessa região. Então, olha só, na região da Serra da Barriga, o mocambo do Macaco acabou sendo destruído em 1694 e os sobreviventes fugiram e resistiram até o começo do século XVIII. Então tá aí, esse foi o desfecho aí do Quilombo dos Palmares, o quilombo mais importante falado aí no nosso período, né? Essa é a figura de Domingos Jorge Velho, aí, o bandeirante responsável, a imagem atribuída a ele, né? A Domingos Jorge Velho aí, responsável pela conquista e destruição aí do Quilombo dos Palmares. Beleza, pessoal? A gente fica por aí, é uma data apenas para a gente entender, certo? Para a gente começar a refletir e falar aí um pouquinho sobre a história, né? A trajetória do Quilombo dos Palmares, a trajetória de Gangazumba, a luta de Zumbi dos Palmares, que hoje é bastante comentado, bastante falado, tem muita mitologia em torno da história do Quilombo e da história de Zumbi também, porque registros escritos são muito poucos, né? Mas é isso aí, beleza? E uma coisa que a gente tem que lembrar, o dia 20 de novembro, que foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, é o dia da consciência negra, que é comemorado em todo o território brasileiro. Ok, pessoal? Vamos lá, correção de exercício da semana passada. Onde era utilizada a mão de obra escrava no Brasil? Era utilizada em todos os tipos de atividade, tanto no campo quanto na cidade, em atividades como a agricultura, mineração, as pequenas manufaturas, no trabalho doméstico, em uma grande variedade de ofícios mecânicos, transporte de objetos, dejetos e pessoas, distribuição do alimento e abastecimento de pequenas e grandes centros urbanos e etc. Beleza, pessoal? Deu para pegar a ideia, né? Segunda questão, quais eram as rotas da escravidão? As principais rotas eram a da Guiné, da Elmina,
Angola e Moçambique. Aquele quadrozinho que a gente viu lá, que mostrava as principais rotas aí que transportavam escravos para o território brasileiro e os locais que elas levavam também. Terceira questão, o que determinava o alvará de 1724, publicado pelo rei de Portugal? Determinava que mais escravos fossem trazidos para o Brasil para atender os interesses de aumentar a riqueza do Estado português. Quarta questão, qual a estimativa de pessoas escravizadas foram trazidas para o Brasil em meados do século XVI e os anos de 1850? Né? Qual a ideia? Quanto aproximadamente foi trazido de escravos naquele período? Aproximadamente 3.300.000 a 8 milhões de pessoas escravizadas entre os séculos XVI e o ano de 1850, quando termina aí o tráfico negreiro, né? Através da lei Eusébio de Queiroz, dessa data aí vai fundar justamente o tráfico negreiro e a proibição aí de tráfico de escravos vindos da África. Beleza, pessoal? Então foi mais ou menos essa quantidade de pessoas que vieram aqui para o território da América Portuguesa, ou seja, o Brasil. Ok? Prosseguindo, pessoal, exercícios dessa aula para a próxima semana. Olha só, bem simples, assunto bem tranquilo, bem sossegado a gente falar, mas que precisa ser mais explorado, mais trabalhado. Tem várias outras fontes de pesquisa, inclusive nós temos ali sites, ali páginas do livro para você aprofundar nos estudos sobre justamente o Quilombo dos Palmares e seus líderes. Onde se localizava o Quilombo dos Palmares? O que podemos entender por quilombos? Quem foi Gangazumba? Quem foi Zumbi dos Palmares? E a quinta questão, o que se é celebrado no dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares. Beleza, pessoal? Tranquilo, sossegado, suave, né? Prosseguindo. E aí fica essa mensagem para a nossa reflexão, viu, pessoal? Para um bom início de semana para todos vocês. Se apaixone por estudar, pois é isso que vai tornar seu sonho realidade. Nossos referenciais, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu!